Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udine, você está no Bora Mundo e nós vamos a uma didática magna do Comênios. Vamos continuar. O vídeo anterior foi a parte 1, agora nós estamos na parte 2, tá? Estamos fazendo capítulo a capítulo do livro Didática Magnas do Comênios, tá certo? E é o seguinte, vem comigo que a gente vai dar continuidade. Fizemos 6 pontos, vamos fazer outros 6 pontos agora, tá? A gente continua então dentro do tema. O fim último do homem está fora desta vida. Lembrando que a Didática Magna do Comênios é uma obra muito interessante compilada. Então, o interessante é você ver desde o começo, porque, como eu já disse, o Comênios ele é um pedagogo, um pensador da educação protestante cristão. Então, ele vai construir com uma teologia, com uma filosofia muito interessante e muito diferente daquilo que a gente costuma ver, principalmente na faculdade, tá? Então, vem comigo aqui. Vamos lá, a gente continua dentro desse tema, certo? E vamos falar dos outros os outros 6 pontos, certo? Bom, vamos lá. Vou pontuar, como eu fiz da outra vez, eu resumi cada ponto, tá? Porque cada ponto é um textinho que ele tem, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Inclusive, leiam e comprem esse livro, tá vendo? É bem interessante e com o apoio aqui da explicação do canal, com certeza vai te ajudar bastante no entendimento do livro, tá? Então o link está aqui na descrição. Eu fui resumindo a ideia principal de cada ponto para você entender numa sequência mais tranquila, tá? Então vamos lá. Ponto 7, os outros 6 estão no outro vídeo. Ponto 7, qual é a ideia principal? Nunca nos sentiremos satisfeitos nessa vida. Ponto 7, ele vai desenrolar para a gente uma história importante sobre o fato de que isso é um fato. Nós nunca vamos nos sentir satisfeitos nessa vida com coisa alguma. Isso significa que, na verdade, nós temos uma motivação a sempre querer mais do que aquilo que a gente já tem, né? Tendo muito ou tendo pouco. Isso é interessante porque o querer, ele está dentro dessa vontade de um dia, quem sabe, alcançar, ou então eu não vou alcançar, mas existe a possibilidade do querer, né? Quer dizer, dá pra gente querer as coisas. Isso significa que até o fim da vida a gente nunca vai conseguir estar na verdade, satisfeito de forma íntegra com as coisas, porque na verdade sempre dá para ter mais, né? Então, ele vai colocar uma passagem interessante que vai explicar exatamente isso, que é uma passagem que está em Eclesiastes, e antes ele vai dar uma série de exemplos, eu vou usar um só que vai escrever assim, ó. Quem almeja demasiadas honras não ficará satisfeito, nem que seja adorado por todo o universo. Então, quer dizer, as pessoas vão buscando coisas, nós vamos querendo coisas. E um ponto que ele coloca para a gente prestar atenção é que nós não vamos satisfazer essas vontades nesta vida, tá? Para você entender de onde está saindo essa metafísica do Comênios, você precisa ver desde o capítulo 1. Então, quando acabar o vídeo aqui, vai aparecer os quadradinhos e vai aparecer a playlist de didática magna do Comênios. Clica e vê desde o vídeo 1, certo? Bom, vamos lá. Qual é a passagem que ele vai explicar, então, já que ele está baseando a sua pedagogia numa dinâmica cristã? A passagem que ele está colocando é o seguinte, está em Eclesiastes. Se você tem uma Bíblia aí, por favor, você pode pegar, tá certo? Saca a sua Bíblia. Está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, e ele escreve, e está escrito assim, nesse pedacinho, né? Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir, né? Aí o comecinho de Eclesiastes, Salomão está falando sobre como tudo é vaidade, como não adianta a gente querer as coisas porque o nosso querer nunca vai acabar e as coisas nunca vão acabar. É muita coisa, é uma vontade de querer tudo, uma vontade que não é saciada aqui. Então, nessa passagem ele está falando, ó, não adianta, os olhos eles não vão se fartar do que eles vão ver. Você nunca vai ver toda a riqueza do mundo, você nunca vai ver toda a felicidade, você nunca vai ver toda a vitória, toda a glória, toda a satisfação, você nunca vai ter toda a sua satisfação alimentar feita, nunca. Os seus olhos nunca vão se fartar, eles nunca vão falar, ah, cansei de ver coisas bonitas, nunca. Cansei de ver coisas estranhas, nunca. E os seus ouvidos também nunca vão se fartar de ouvir nada, né? Sempre vão ter coisas diferentes, experiências diferentes. E Salomão está colocando exatamente essa questão.
de que nessa vida você não vai conseguir saciar suas vontades. Esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar nesse vídeo que a gente está trabalhando, que é o ponto 7. Vamos partir para o 8. Por quê? Todos eles são uma sequência. Isso que é importante. O Comênides, ele escreveu numa sequência e ele está construindo e apresentando a metafísica, que está construindo um sistema didático. Olha que interessante, certo? Se para você não está fazendo muito sentido esse vídeo, é porque você pegou o terceiro vídeo da série. Vai no capítulo 1, assiste e volta, certo? Bom, vamos lá. Ponto 8, tá certo? As culturas mostram que, entre aspas, partiremos, tá certo? Se compreende... Aliás, cadê? Para um pouquinho, tem outro ponto aqui importante. É o seguinte, ó. Olha só que interessante. As culturas mostram que partiremos, tá? Isso é a primeira coisa importante. O Comênios, ele fez uma análise e mostrou que todas as culturas, elas mostram pra gente que nos seus escritos, nas suas dinâmicas de fé, nas suas dinâmicas sagradas, nas suas dinâmicas de ritos, né, culturais e tudo mais, ele vai mostrar pra gente que todos nós partiremos. Inclusive isso está dentro de rituais fúnebres, né? Onde se escreve que, não que é o fim, mas que, por exemplo, na cultura dos romanos, né, que alguém partiu, né, ou nos gregos alguém se foi, sempre usando esses termos, verbos assim, que tem a ver com partida, com saída desse mundo e entrada numa nova condição, entrada numa nova dinâmica de mundo, num novo plano. Então isso é importante, que é o seguinte, ó, se compreende que pela morte transmigra-se, você faz uma migração, você vai para um outro plano, para um outro lugar. Então, essas outras culturas vão deixar claro para a gente que esse entendimento de que existe um outro lugar, existe um além, não é algo limitado, principalmente ao cristianismo. Ele está colocando que muitas outras culturas, até pagãs, trabalham a ideia de um pós-vida, de um outro lugar, de um lugar geralmente que é trabalhado como a perfeição, tá certo? Principalmente nessas religiões e nesses ritos primordiais da humanidade, esses que são originais, tá certo? Então, esse segundo ponto, ele vai trabalhar isso. Ele fala, olha, nas culturas, essa ideia é uma realidade, que a gente tem que prestar atenção como é que elas funcionam na crença desse além, tá certo? Principalmente na crença do além, e de que o além tem uma capacidade, né, do além-vida, tem uma capacidade de aperfeiçoamento e perfeição do indivíduo, tá? Vamos lá. 9. Nono ponto importante. Jesus não esteve aqui para ficar, mas para passar a eternas moradas, uma vez cumprida a sua missão. Esse ponto é importante que ele vai colocar. Ele vai falar assim, olha, se você for ver, o próprio Jesus, ele não veio para ficar aqui, tá? Ele veio de passagem, ele passou por um momento importante, como ele disse aqui, ele cumpriu uma missão e ao cumprir essa missão, ele passou para eternas moradas, para moradas além, ele transcendeu, ele passou para o plano metafísico, tá certo? Então esse ponto é importante para a gente entender que ele está construindo a ideia de que, olha, esses seres superiores que receberam a iniciação, que são aqueles que passam a doutrina, né? Como no caso de Jesus, esse cara aqui, esse próprio Jesus, dessa crença, que é a do Comênios, que é a crença judaico-cristã, onde ele vai ter ali um cristianismo reformado, o Comênios coloca e mostra que mesmo este ser, ele é um ser que não foi completo nessa vida porque não tinha essa necessidade. Ele cumpriu uma missão de forma perfeita, mas a perfeição total foi depois da sua morte e ressurreição, ressuscitou novamente como um ser criador completo, deixando a sua humanidade. Então isso daqui é interessante, que ele vai colocando que inclusive aquele criador, né, que ele acredita que faz parte da sua fé e da sua crença, ele é um ser que também passou por uma missão aqui, mas se completou em um outro momento. Olha que interessante. E pensando nisso então, ele coloca
que nós temos 3 espécies de vida, tá certo? E para cada um, de forma individual, nós temos três moradas. Então, existem 3 tipos de vida que nós vamos viver, tá certo? E 3 moradas. Esses 3 tipos de vidas é uma vida uterina, aquele primeiro momento da geração, onde tudo que nós temos praticamente é a vida. Depois nós temos a vida na Terra, onde nós saímos, somos expelidos dessa vida uterina e começamos a adquirir uma série de capacidades, inteligências cognitivas que são capazes de evoluir o seu sistema de fé. Que é o seguinte, nesse segundo momento é onde nós podemos evoluir, nos direcionar a esse terceiro mundo, que é o mundo do céu. Nesse mundo da Terra é um momento de desenvolvimento e aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento final, o ponto final do aperfeiçoamento é no céu. Aqui nós estamos nos preparando, evoluindo, transcendendo, fazendo conexão com o divino, capacitando as nossas capacidades mentais, as nossas faculdades mentais, o nosso emocional e toda essa dinâmica humana para aproveitar a perfeição de tudo isso em uma vida do céu, que é a terceira morada. Então é interessante que ele coloca até essa condição, né, de momentos aonde até nesses momentos que a gente vê de aproveitamento da vida, de evolução total, nós não temos o aperfeiçoamento final aqui, mas num pós-vida, num momento ali da transcendência, num momento metafísico, num momento num outro plano. Perfeito? Bom, deixa eu dar um ponto importante pedagógico aqui, né? A gente tem que lembrar que o Comênios, ele está mostrando para você que a didática está aí para cumprir um papel de desenvolvimento das capacidades e dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do homem, porque este homem não está só sendo preparado para uma vida aqui, para uma vida socioeconômica política, mas esse homem está sendo preparado para uma vida socioeconômica política e espiritual para um próximo plano, certo? Isso é importantíssimo na didática do Comênio. Não é uma didática temporal, que vai morrer aqui, que vai morrer com a cultura. Para ele, é uma didática que vai te levar além, vai te levar para um próximo nível. Isso daqui é interessante, porque o Comênios ele vai trabalhando essa questão de níveis superiores de consciência, a gente vai evoluindo a nossa consciência. A ideia que eu falei no vídeo anterior de sermos iguais a Cristo, né? Seguirmos a doutrina de fé e assim se aperfeiçoando, tendo ali como alvo, como inspiração, tendo ali como modelo de ser Cristo, a gente está num processo de evolução da consciência, de entendimento, de progressão, de conexão de conexão metafísica com o divino. E é isso que ele coloca aqui para a gente de forma importante. Ele está querendo mostrar para você, olha só, uma didática que na verdade não é importante pelo fator social, político, econômico do momento em que nós estamos, mas é importante porque ela prepara o homem e ela é necessária, ela é natural para se preparar o homem para a sua perfeição eterna com o divino, certo? Lembre-se qual é sempre o objetivo do Comênios em questão de construir essa didática que tem ali todo um escopo religioso, certo? Bom, ponto 11, tá certo? Cada vida prepara para a seguinte. E aí tem essa lógica do Comênios interessante, que cada vida realmente prepara para a seguinte. Se a gente for ver o conteúdo de informações que tem nessa vida uterina, onde a criança ela nasce, ela vai se desenvolvendo, ela vai absorvendo culturas, ali ela vai absorvendo todo o material genético, depois dessa vida ela já está pronta para uma vida na Terra, essa vida social. Nessa vida social ela tem um suporte familiar, suporte da sociedade, mas a questão biológica do preparo genético já está toda pronta. Então ela vai absorver outros elementos nessa vida. Olha que interessante. Existem elementos na vida anterior que tiveram que ser preparados e desenvolvidos para um segundo momento, que é a vida na Terra. Então ela já tem esses primeiros momentos e agora na Terra ela vai absorver outras coisas, porque já existe uma base. Então olha só, ela não saiu perfeita do útero. E dessa mesma forma, quando ela passar dessa vida de Terra para a vida no céu, como ele coloca, ela é como se fosse uma espécie de criança. Ela também ganhou uma série de capacidades que vai ser aperfeiçoada onde? Na vida no céu. E ela já vai levar capacidades para serem aperfeiçoadas lá.
certo? Então isso daqui é muito importante. E aí ele vai colocar a importância dessa terceira vida, né? Olha só. A terceira morada, que é a morada do céu, né? Contém a perfeição e o verdadeiro gozo de ambas. Então ela tem a finalidade, o aproveitamento, né? O entendimento e de forma geral, a perfeição dessas duas outras vidas se encontra na perfeição da vida do céu, da vida magna, né? Que vai ser a vida final, desse momento final aí, que vai estabelecer a perfeição da vida de cada um. Bom, e o ponto 12, certo? Antes do ponto 12, né, quero comentar que é muito interessante ver como é que esses grandes pensadores da Idade Média e esses pensadores, todos os pensadores em geral, né, mas os grandes pensadores, os profundos e principalmente aí os pensadores que trabalham com metafísica, eles têm um pensamento muito profundo, muito amplo sobre muitas coisas, né? Realmente o nível de consciência deles é muito elevado, assim, a dinâmica. E a gente vê como é interessante e importante perceber da onde que sai uma didática. Já parou para pensar nisso? De onde que sai? Ela pode sair de um núcleo intelectual, de conversas, ela pode sair de uma análise de sociedade, ela pode sair de uma análise econômica, política, tipo marxista, ela pode sair de uma análise dinâmica, didática diferente, aonde tem todo por exemplo, pega o Pestalozzi, tem todo um catolicismo envolvido mais progressista. Você tem uma série de didáticas, você tem, por exemplo, a paideia grega, que foi uma construção cultural de estrutura de educação sensacional, que quando eu tiver coragem eu vou, assim como esse livrão aqui que eu estou pegando de ponta a ponta para ensinar para vocês, para ajudar vocês nos estudos, eu vou pegar também o paideia grega, que é um calhamaço desse tamanho. Então, mas a gente vê que esses pensadores dentro da metafísica, eles nos trazem uma ampliação muito grande do pensamento das coisas. Por exemplo, olha só, o Comênios, o que ele está mostrando para você pedagogo, né? A raiz da construção de uma didática, a importância. Aqui o Comênios, ele tem uma coisa importante que ele vai mostrar para a gente, vocês vão acompanhar na série de vídeos, que ele não imagina a didática como algo que se constrói. A didática é como se fosse algo que existe e o pensador, ele vai pegar essas ideias, ele vai compreender essas ideias e vai organizar como uma didática. É como se, no caso do Comênios, é como se Deus já tivesse dado um caminho para o homem trilhar para que ele se aperfeiçoe enquanto homem educado na sociedade, homem de uma educação de desenvolvimento para alcançar o eterno. Se Deus já tivesse dado isso, e o papel simplesmente do intelectual é captar isso e passar para o homem que precisa dessa instrução cristã educacional, certo? Então isso é muito importante. Bom, vamos lá então, certo? Para o ponto 12, tá? O ponto 12 aqui é tão sensacional que eu vou ter que ler para vocês, né? Eu vou ler e é poucas linhas, tá? Vocês viram que o livro, a página é fininha. São 5 linhas e eu vou ler para vocês aqui na manha, tá certo? Porque ele vai falar de uma outra questão importantíssima sobre como é que nós passamos por fases que nos preparam para uma próxima fase, que nos preparam para uma perfeição, né? Isso é muito importante. E aqui ele vai contar um pouquinho da história dos israelitas, né? Ele vai falar assim: assim os israelitas foram gerados no Egito, de lá transferidos para o deserto. Depois de superarem os obstáculos dos montes e do Mar Vermelho, construíram os tabernáculos, apresentaram a lei, combateram os inimigos e finalmente, atravessando forçosamente o Jordão, tornaram-se herdeiros da terra de Canaã, por onde correriam rios de leite e mel, uma terra de farturas, tá? É isso que ele quis dizer com leite e mel. O que ele está mostrando? 3 momentos dos israelitas, né? O primeiro momento que ele coloca aqui como símbolo, né, foram
o momento do Egito. Depois a gente vai ter transferidos para o deserto. Eles passaram muitos anos no deserto, depois até chegar, depois de muitos anos, né? Não lembro direito se foi mais de 40 anos, se eu não me engano, por aí. Eles chegaram na terra prometida de Canaã e ali eles vão desfrutar de uma terra perfeita e produtiva, né? Então, o que ele está colocando aqui? O que ele coloca de ponto importante para a gente? E é o último ponto dessas 12 estruturas que ele nos apresenta, né? O último ponto é que, olha, nós precisamos entender que o aperfeiçoamento ele não vai chegar ao final aqui. Nós não somos capazes de nos aperfeiçoar aqui. Então, o primeiro ponto da didática do Comênios é que a didática não é para te aperfeiçoar para cá, para esse mundo. Mas nesse mundo, ela vai te aperfeiçoar para o momento final, para o momento de você chegar e estar pronto para receber a perfeição. É isso que a didática vai cumprir. E para isso ela vai trabalhar em desenvolver todas as suas faculdades mentais, as suas melhores faculdades, para que você seja, assim como Cristo, um bom indivíduo, um cristão que vai desenvolvendo as suas capacidades até o último momento, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. Já vou dar um spoiler do próximo capítulo, que é o capítulo 3. Eu não sei se a gente vai dividir em duas partes ou não, mas isso não importa. O importa é que você acompanhe e faça suas anotações por pontos, eu acho importante. O capítulo 3 vai falar o seguinte: esta vida não passa de preparação para a vida eterna. Quer dizer, ele vai continuar essa ideia de que nós entendemos nesse vídeo, nesses dois últimos vídeos, que o importante é a vida eterna, é aquilo que está no além, né? Essa transcendência para essa vida pós-morte. E então o que seria essa vida? Essa vida não é algo de passagem, não é algo de bobeira. Essa vida é uma preparação para essa vida eterna. Então nós vamos ver que existe uma necessidade dentro dessa vida de aprendizagem, de desenvolvimento, porque ela vai refletir lá na vida eterna, certo? Então, até o próximo capítulo. Se você gostou, já deixa o teu like aqui e compartilha esse vídeo com a galera do teu grupo. Eu tenho certeza que vai ajudar. Se você gostou, você vai fazer um código, você vai escrever aqui embaixo pós-vida, porque você já entendeu todo um dos conceitos, um dos principais conceitos de didática do Comênios ou Comêneus, certo? Escreve pós-vida, que quem escreveu pós-vida é só quem chegou até o final do vídeo, estudou tudo, entendeu tudo, desenvolveu, fez anotações e absorveu todo o conteúdo. Estamos juntos, até o próximo vídeo e valeu!